perguntando mais porque como vocês se inscreveram e tal com essa a Dilsa usa o desenho para o bordado, com essa intenção de fazer seus projetos em quadrinhos, né? E naturalmente o desenho ele é algo, né, que vai ser uma realidade para vocês, assim. Então, eu tenho que dizer que, uma vez se vocês quiserem mesmo fazer o quadrinho sozinhos, né, tipo, o projeto inteiro, vocês vão ter que desenhar bastante, bastante. E tudo bem, né, assim, o desenho, como eu quis mostrar na aula passada, ele não tem um jeito certo, né, não tem um estilo mais adequado, mas de toda maneira o desenho ele vai ser algo assim que vocês vão ter que fazer bastante e tal. Então, queria saber assim, né, tipo, tem que haver algum tipo de plano para trazer o desenho para dentro da vida de vocês, se é que ele não está, tá? É mais ou menos essa a questão, assim, porque vai ter que desenhar bastante, assim, né? O que é muito legal. Bom, boa noite, Érica. Aproveitando que você chegou aí, vou dar início à Oi. nossa. Tudo bom? Vou dar início aqui. Semana passada, não, terça-feira, eu estava mostrando a parte da nossa aula de desenho, né? E ficou um- uma página aqui, um slide aqui que eu gostaria de fazer com vocês. Então, eu comentei sobre a importância da representação das emoções nos desenhos, aí nos nossos quadrinhos. Porque vai ser a partir da expressão, né, dos personagens que a gente vai conseguir absorver, que a gente vai conseguir perceber o que se passa, né, através do desenho. Ou seja, é importante que o nosso quadrinho ele não fique tão que ele não necessite tanto do texto para nos mostrar o que acontece em cada situação, em cada quadro. E, independente se a gente está fazendo um quadrinho que use uma figura humana, né, um personagem, assim, humano, porque a gente pode usar animais, objetos, enfim. A emoção, né, a expressão facial, ela vai ser esse elemento de comunicação direta aí entre nós que estamos lendo e, quer dizer, entre a pessoa que fez e nós que estamos lendo o quadrinho, tá? Então, a brincadeira é mais ou menos a gente nomear aí as emoções que não tem nome ainda, né? Então, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, né? A gente tem aqui medo, e aí a gente tem um rostinho que é referente a essa expressão. E aí embaixo a gente tem felicidade, e aí do lado tem um rostinho expressando isso, mesma coisa com a tristeza, mesma coisa com a satisfação. E aí eu queria perguntar para vocês aí, do lado do medo aqui, a gente tem um rostinho, certo? Que está com uma expressão. E que tipo de emoção vocês acham aí que poderia estar escrito aqui? Digam para mim. Para mim, remete raiva. A raiva, deixa eu ver quem que falou. Dilsa. Oi, Dilson. Raiva, legal. Quem mais? Alguém acha que é outra coisa? Surpresa? Surpresa. Alguém acha que pode ser outra coisa? Irado. Ira, raiva, né? Tá cismado com alguma coisa. Interessante. Alguém acha que pode ser outra coisa? Deixa eu ver se no chat alguém tá. Desconfiança, a Brenda falou. Então, várias emoções, assim, diferentes, né? E é por isso que poder e saber trabalhar com a representação das emoções é tão importante.
porque cada um de vocês aí falou alguma coisa diferente. Umas se aproximaram, né? Mas foram diferentes. Então, é possível ter essa interpretação diferente. E a gente vai perceber que, se por acaso não ficar muito evidente, assim, numa cena, imagina, num quadro mesmo, né? Não ficar muito evidente qual é a emoção que o personagem está sentindo, pode gerar alguma questão, né? Uma dúvida assim, dentro da história. A pessoa pode não entender exatamente o que está acontecendo. Então, por isso a importância de saber manipular isso bem. Isso é uma ferramenta. Então, não tem assim certo e errado, mas vamos olhar para essa questão das sobrancelhas, né, para os olhos e para as bocas, como os elementos mais importantes aí para a gente entender ou perceber uma emoção aí. Então, geralmente, quando a gente tem uma das sobrancelhas assim arqueada, né, e a outra não, ou seja, que elas não estão iguais, a gente tem um elemento de desconfiança, sabe, que foi falado, né, a Brenda falou, e não é assim, não é exatamente a raiva, porque ela geralmente ela é indicada com as duas sobrancelhas iguais, arqueadas da mesma maneira, dá uma ênfase maior para a raiva, né? Então você tem um quê de desconfiança, mas é sutil, né? É próximo. Então por isso que não é tão errado assim você entender isso aqui como uma expressão de raiva, porque é uma desconfiança, mas uma desconfiança nervosa, não uma simples desconfiança inocente. Dilsa, por favor, pode falar. Eu tenho estudado muito a respeito, né, dessas carinhas assim, por conta da minha filha, né? A gente está fazendo um trabalho lá com a TO para poder montar uma prancha de comunicação alternativa e ela me questionou a respeito disso. Mas quando é que você sabe que ela tem esse ou aquele sentimento? E aí, né, é meio que um dever de casa para mim observar ela e anotar e fotografar e montar uma pasta para mim nomear as feições dela. Então, assim, para mim é um exercício muito interessante, porque olhar para uma pessoa real e ver o desenho, nem sempre, de acordo com o que eu vivo aqui, é a mesma coisa. Então, dá isso mesmo, né? Para o leitor, deve ser muito mais complexo só, né? Pegar e ver isso. E, Dilsa, na história em quadrinho, e imagino que no seu caso, na sua situação também, não se trata só daquele momento que vai te ajudar a perceber, a ler aquela emoção. O contexto vai colaborar muito, sabe? Então, Sim. no quadrinho é a mesma coisa. A gente não vai ter só a expressão isolada como a gente está vendo aqui agora. A gente vai ver essa expressão num contexto onde já vai ter o texto, já vai ter as coisas acontecendo, e aí você vai ter uma percepção assim mais acertada por tudo isso junto. E imagino que no seu caso também, né? Porque as coisas vão acontecendo dentro de uma dinâmica e tal, mas quadrinho, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção nisso, né? Seja percebendo nos outros, seja procurando representar. Depois eu vou mostrar o desenho do pessoal que entregou, para ver como que a gente fez isso, como que a gente buscou retratar uma expressão ou outra. Então, eu vou falar agora, né, sim, de forma bem simplificada, mas isso é um trabalho mesmo, um estudo que tem que ser feito para a gente dar conta, né? Então, seguindo aí, do lado da felicidade aí, a gente tem essa outra carinha aí. O que vocês acham que pode ser?
Timidez? Timidez. Reparem numa coisa, em todos os casos, a gente tem uma alteração apenas de um dos elementos. Então, no primeiro caso ali, a gente teve uma alteração apenas das sobrancelhas, tá? Da esquerda para a direita. Agora, nesse caso, a gente tem uma alteração também apenas nas sobrancelhas. Então, o Marconi falou timidez. Alguém acha outra coisa? Decepção, a Brenda. Quem dá A mais? pessoa tá vendo algo fofo. Sei, não sei, uma palavra assim. Tipo, meiguice? Meiguice, Alguma coisa. nesse Não sentido. sei explicar nesse sentido. Tá. E a Dilsa falou vergonha. Então, são coisas aí, estão numa área próxima, tá? Então, mais uma vez, se a gente tem um contexto, a gente vai ler melhor. A gente costuma fazer essa representação assim, essas sobrancelhas desenhadas desse jeito, elas estão todas relacionadas, sempre quando você vê as sobrancelhas assim, elas vão estar relacionadas com as coisas que vocês falaram. Decepção, vergonha, o Marconi falou timidez, né? Tem essa coisa da fofura e da meiguice, mas o sorriso, ele, junto com essa sobrancelha, ele dá um ar mais de vergonha mesmo, de encabulado, porque é o tal do sorriso amarelo, né? Quando ele está junto com essa sobrancelha quase que de pena, assim, de autopiedade, né? E aí, junto com o sorriso, então dá esse ar de encabulado, né? De estou com vergonha e tal. Mas deu para entender que os elementos todos aí, as coisas todas que vocês falaram, tá dentro dessa mesma área. Então é por aí que a gente vai tentando descobrir. Agora, seguindo aí no próximo, né? Tem a tristeza, e aí a gente tem aí uma variação da boca, né? Então, a nossa boquinha aqui mudou, e aí formou uma outra expressão. O que vocês acham aí dessa? O que seria essa outra expressão? Alguém arrisca? Ninguém? Nojo, sei lá. Tudo bem, mal-estar, nojo, nojo. É Cansa- isso. Oi? Cansado. Cansado. O cansado, ele está um pouco mais distante, né, do que elas falaram, né? Nojo, mal-estar estão bem próximos. O cansado já é uma coisa um pouco diferente. A linguinha para fora, né? Pode ser associada a uma coisa de estar ofegante, mas junto com essa sobrancelha, que é uma sobrancelha lá de encabulado, de autopiedade, então representa bem essa coisa do nojo, né? Do mal-estar e tal. A Érica também falou cansado, mas se a gente fosse desenhar o cansado, expressar assim de uma forma simplificada, a gente poderia usar a sobrancelha até arqueada assim, tipo, como se estivesse arregalando, porque está faltando ar, então a pessoa pode ficar mais com a sobrancelha mais levantada e a boca aberta, pedindo ar, né? E basicamente, se a gente quiser fazer cansado, a gente vai resolver com as gotinhas lá de suor para criar um contexto mais forte, né? Mas, lógico, isso, o contexto ele vai definir bem. Mas então essa linguinha, essa sobrancelha aí, ela tem um quê mais de nojo mesmo. Então vamos lá, o último aqui. Aí no primeiro a gente tem a satisfação e no segundo que houve uma mudança apenas aí da boca, né? Érica, por favor, pode falar. Parece sono o outro. Parece sono.
Alguém acha outra coisa? Bocejo, sono, né? Parecido. Aí o William falou do cansaço, acho que é para esse já, né? Imagino. Comemorando alguma coisa. Comemorando, tipo, vibrando, assim. Isso, gol do Brasil. Por causa da boca aberta, né? Essa sobrancelha tá feliz, né? Então, a sobrancelha, ela não tá super arregalada assim, mas ela tá uma sobrancelha arregaladinha. Você repara que é a mesma que vem da satisfação. Então, sim. Mas, bom, então, revelando, isso aqui tá mais pro sono mesmo, né? Pro sono. Por causa dos olhos fechados, né? Então, se a gente quisesse fazer uma comemoração de gol, por exemplo, a gente arregalaria o olho, ou deixaria o olho aberto, assim, porque é essa vivacidade, esse momento vivo, né, forte e tal. E por ele estar com o olho fechado, a gente vai associar mais com o dormir mesmo, né, e com esse cansaço de sono, então sonolência aí, tá? Então assim, não é um tratado de emoções aqui, tá? É só um exemplo para a gente ir pensando sobre isso. Existem alguns livros também que são mais focados nessa coisa das expressões e tal. Eu vou disponibilizar para vocês também, tipo, que tem fotos e aí fala assim um pouco sobre que emoção que aquilo ali está representando. Então, acho que pode ser útil para vocês dentro do estudo aí desse tema, tá certo? Pode ser sorrindo também. Você diz o Um gordo sorrindo, uma pessoa gorda. sorrindo? Sim. Ah, nesse caso agora, não, o sorriso ele teria que ser mais largo, né? Essa boca arredondada, ela pode ser usada assim mais para, tipo assim, para terror também, quando a pessoa está assustada. E geralmente quando a gente vai fazer sorriso, a gente vai dar criar essa largura maior, né? Menos redondo e mais largo, assim, de forma bem simplificada, tá? E aí eu quero mostrar para vocês, então, vamos olhar para os desenhos que vocês mandaram para a gente. E aí a gente vai fazer essa mesma dinâmica aqui, agora olhando para os desenhos que vocês enviaram, tá? Então, peraí, deixa eu só colocar aqui o negócio. Vamos lá. Então, aqui a gente tem os desenhos da Brenda, que fez aqui uma série de desenhos aqui, de rostos e tal. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui, né? Esse primeiro rosto aqui. E aí, tirando a Brenda, que foi aqui, né, concebeu e tal, sabe exatamente o que ela queria passar, que vocês acham aqui que esse primeiro rosto, qual emoção esse primeiro rosto transmite? Parece meio desconfiada, não sei. Interessante. Alguém acha outra coisa? Pena. Pena. Então vou colocar aqui. Desconfiado. Pena. Alguém acha outra coisa? Atenta alguma coisa. Atenção. Então é desconfiança, pena, atenção, Desconfiança também. desconfiança, Curiosa, talvez. curiosidade. Alguém acha outra coisa? Ô, Brenda, diz pra gente o que que você fez.
Para mim, quando eu estava concebendo esse desenho, estava mais uma coisa de desconfiança mesmo, eu acho. Assim, de dúvida, né? De tentar entender uma situação, uma coisa Sim, assim. mas a gente vê isso bem por causa do tipo de sobrancelha que você fez, assim, essa diferença de desenho da sobrancelha geralmente é essa coisa que, se vocês começarem a reparar em vocês, assim, se vocês tentarem fazer a expressão de desconfiança agora, sabe, vocês vão naturalmente arquear uma sobrancelha e a outra não, sabe? Então, uma dica que funciona é quando vocês estiverem fazendo o desenho e precisa passar ali a emoção para o personagem, faz no seu rosto a expressão que aquele momento está pedindo ali. E aí você vai sentir que você mexeu a sobrancelha, que você, sei lá, regalou o olho, você abriu a boca, isso você passa para o papel. Assim, que funciona, tá? Não precisa só observar também outra pessoa ou fotografia, você pode também fazer na sua própria, usar seu próprio rosto para isso, tá? Vamos então dar uma olhada em mais um aqui. Esse rosto aqui. Qual a emoção? Raiva. O William falou raiva. Quem mais? Quem que acha que pode ser outra coisa? Eu não estou olhando no chat agora, tá? Deixa eu ver se alguém está respondendo por lá. A Erika falou, achou que a tarefa era para terça. Ô, Erika, tudo bem. Desconfiada, não sei se é dessa para essa aqui. Que o chat agora vai ficar difícil para eu ver, tá, pessoal? Por causa que eu estou com o programa aberto aqui, aí eu não consigo ver. Só raiva? Né? Acho que vocês estão de acordo aí, né? Brenda, o que você quis trazer? Essa era raiva mesmo. Bem ideia. E é isso, vocês lembram que eu falei, né? A Brenda até que tinha falado de desconfiança daquele exemplo lá que eu mostrei. Vejam as sobrancelhas do desenho dela aqui, como estão semelhantes, né? As duas arqueadas dessa maneira aqui. Então, repara que isso aqui, ó, né, esse direcionamento aqui, né, ele vai colaborar muito para transmitir essa coisa da raiva. Só que, como eu falei, o nariz e a boca, né, o nariz nem tanto, tá, mas a boca também vai ser importantíssima, porque de repente eu faço uma coisa dessa aqui, ó, aí já não vira simplesmente uma raiva. Percebe? Aí já vira uma coisa assim de... O que vira isso aqui? O que vocês acham? Algo sinistro. Né? Já é um que de diabólico, assim. De mal intencionado, né? Perfeito. Então, esse outro rosto aqui, o que vocês percebem aqui? Parece que ela já vai chorar. Então ela tá triste, né? Alguém percebe outra coisa? Não? É isso, né? Assim, Brenda, é isso mesmo? É, isso mesmo. Eu até pensei na hora que eu tava desenhando de colocar uma lagrimazinha e tal, alguma coisa assim, mas acho que fica muito, tipo, roubar, assim, né? Deixar muito na cara. Tá muito Aí na eu deixei cara. pra cima. Legal, não, acho que você escolheu bem, né? De tentar resolver só com os elementos do rosto mesmo. E por mais que não esteja exagerado, tá muito evidente, né? Porque as sobrancelhas, elas estão nesse sentido aqui, né? Então, que no meu exemplo lá era uma coisa mais exagerada, tá vendo? Né? Era mais exagerado, as sobrancelhas assim, mas elas têm
ah, esse desenho parecido, tá? E a boca, ou seja, a boca aqui também não está exagerada, né? Como eu fiz nesse desenho, mas pelo fato da sobrancelha e também do olhar dela tá bem contido, né? Não está exagerado em nada, tá bem sutil, então a gente, mesmo dessa forma sutil, a gente consegue perceber a expressão que você quis passar. Esse aqui, alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Eu vou ir passando um pouco mais rápido para poder ver de todo mundo, tá? Então, aqui a gente tem, ó, tem outras. Esse aqui é interessante. O que vocês acham que representa essa expressão aqui? Paquerando, né? Paquerando. Falei, Engasguei com a água. Alguém acha outra coisa? eu falei flerte. Flerte. Vai querer acertar. Brenda, o que você quis fazer? Era essa mesma intenção, tipo, um flerte, uma paquera, assim, tipo, ela tá meio sorrindo, mas piscando os olhos também, então, por aí mesmo. Perfeito. Então é isso. Essa junção do sorriso, né? Então, que é algo convidativo, que é algo mais, né? Assim, nesse sentido do bem-estar, e aliado aí o olho fechado, piscando. Nossa, engasguei mesmo. Claro. E é isso, muito bom. Brenda, não vou passar por todos para poder dar tempo, tá? Mas gostei bastante. Nossa, gente. Mesmo. Então, vamos lá. Show. Agora vamos ver os da Gláucia, alguns da Gláucia também. Então, ela fez aqui também vários desenhos, né? Uns mais simplificados assim. Deixa eu escolher uns aqui, deixa eu rodar aqui. A gente vê. Então, bem interessantes aqui. Então, vamos pegar esse aqui. Este aqui, tá? O que vocês acham que esse desenho aí está transmitindo? Parece enjoo. Eu comeu algo que não gostou. Então, enjoo, né? Alguma coisa nesse sentido. Enjoo. Alguém acha outra coisa? Eu fiquei na dúvida, porque parece com enjoo, mas também parece que está prendendo para sorrir. Interessante, interessante. Bem legal. Alguém acha uma outra coisa? Soprando. Soprando. Entendi, por causa da boquinha aqui, né? Eu acho que para ser soprando, acho que ela poderia ter usado a boca, tipo assim, ter feito a boca talvez mais aberta, né? Engasgada, ela tá aí, engasgada. Engasgada. Interessante. Eu não estou escrevendo aqui, mas vocês estão lembrando, né? Gláucia, e aí, diz pra gente. É com a bochecha inflada, sabe? Quando você come alguma coisa e fica sem, assim, Cheia, não sei uma palavra. Mas não consegue engolir, entendeu? engasgada. Não, engasgado, tu engoliu e tá ruim, né? Uhum. É como se estivesse com a bochecha cheia com uma Ah, comida, entendi. assim, entendeu?
Aí não Sim, consegue. Comeu, tipo, comeu alguma coisa ruim. Alguém cozinhou para ela, comeu colocou uma colherada na boca e ficou desse jeito. sim. É, então tá próximo aqui, o pessoal que falou de Joe, né? Uma coisa nesse sentido, assim. Muito massa, mas é legal o Williams perceber, né? Ele conseguiu visualizar uma coisa interessante, que não é exatamente algo tão explícito, mas é algo que dentro do contexto que mostrasse melhor o que aconteceu, ou o que vai acontecer, poderia até ser representado com algo parecido. Então, como eu quero mostrar, não é que cada figura dessa vai representar uma emoção especificamente e só. O contexto é muito importante. Aqui, Glaucio, o que são esses exercícios aqui? Conta pra gente, o que você estava buscando? Na verdade, eu vi esse exercício que estava mostrando a questão da sobrancelha e a boca combinando os dois. Aí eu achei interessante, coloquei aqui, mas Sim, eu não porque... segui adiante com ele, sabe? Mas é um modelo Hum, assim, como se a gente estivesse fazendo um protótipo daquilo que a gente ainda vai querer, né, fazer mais elaborado. uhum. Muito legal. E dá para reparar justamente aquilo que eu tinha falado anteriormente, né? Porque aqui, de um caso para outro, né? Você muda só um elemento, que é o sorriso, e aí a gente tem uma sensação, né, de expressão totalmente diferente, né? Então é legal essa brincadeira, realmente pegar e ficar variando essas partes específicas num rosto mais padrão, vai fazer vocês perceberem alguns elementos que são mais fortes, do tipo, nossa, isso aqui realmente transmite já alguma coisa específica. Deixa eu ver uma expressão aqui que pode. Ah, essa aqui a gente não, acho que não falou nada muito parecido. Essa aqui, pessoal, o que vocês acham? Tá horrorizada. Horrorizado. É bem isso, né? A gente parece que aconteceu alguma coisa e, tipo assim, deu ruim, né? Então, O bicho esses, pegou. esses dentes travados aí, né? Com esse olhinho, bem interessante. Uhum. Alguém acha alguma outra coisa, percebeu? E aí, Glaucia, o que você quis passar? Dilsa, né? A Dilsa acertou. Certinho. Era tipo assim, xiii, deu ruim. Uhum. É uma A gente coisa. tem criança em casa toda hora e tiver essa carinha. Então, né? Exatamente. Ai, que barato. É, não, realmente. E é uma, como a gente está percebendo, são a junção aí desses vários fatores, né? Esses elementos de sobrancelha, do olhar, da boca, e no caso dos dentes, percebe como que os dentes, eles contribuem bastante. Vou tentar desenhar esse formato de boca sem os dentes. Tem um peso, né? Tem uma força. Agora, com os dentes, isso já toma uma outra proporção, e ainda coloca umas linhas aqui, né, que aumenta ainda a tensão ali daquela parte específica. Então, é bem por aí mesmo. Tem alguns materiais que eu também posso disponibilizar para vocês, que trabalham muito com essa coisa da expressão nos cartoons, desenhos cartoon, né, mas nesse estilo cartoon, e eu acho que é muito útil partir de uma coisa mais simples, mais simplificada, porque é mais universal, o alcance disso é maior, para depois ir para algo mais realista, tá? Então também posso disponibilizar isso aí para vocês como material de consulta e de pesquisa. Bom, então, Glaucia, no geral aqui, a gente precisa dar uma virada para o pessoal também dar uma olhada nessa outra. Você vê, né? Mais ou menos isso que eu estava falando. Aqui já é um pouco mais realista, então o tratamento é diferente. Então a gente precisa dar mais detalhe e tal, e às vezes não fica tão evidente quanto no cartoon, tá? Mas no geral tá ótimo sua pesquisa aqui, seus exercícios. Vou avançar só para a gente conseguir acompanhar
de mais pessoas também, tá? Parabéns aí pelo exercício. A Érica aqui elogiou seu traço. Então, vamos lá. Por que eu tirei? Não precisava ter tirado. É só fazer aqui. Então, agora a gente vai ver os desenhos do William. O William mandou vários também. Então, vamos lá. Esse, ó, dei uma olhada aí na geral, né? Os vários desenhos que ele fez. Vamos começar com esse aqui. O que vocês acham que representa? Alguém? Contando vantagem. Contando vantagem, se vangloriando, interessante. Tá falando mal de alguém. Hum, Tá falando de alguém. Tá falando de alguém. Contando vantagem. Falando mal. Quem mais? Ninguém? Lembrando aqui que eu não estou vendo o chat, tá? Não estou conseguindo lidar com todas as janelas aqui. Talvez surpresa, não sei. Surpresa. Legal. Alguém mais? E aí, William, o que você quis passar aí com essa expressão? Bem por aí mesmo, eu botei uma expressão de meio debochado, meio jocoso. Entendi. Então é mais ou menos aqui, né? Deboche, tá? Mas interessante. Estou vendo aqui as escolhas da sobrancelha, do olho e da boca para a gente ter essa referência, né? Vamos então seguindo. Deixa eu ver, vamos pegar um outro aqui. Isso aqui é muito interessante. Pessoal, e essa expressão aqui? O que vocês acham? Surpresa e brava. Uma coisa entre surpresa e brava. Surpresa é brava, né? Então, existe surpresa negativa. É bem sério, né? Seriedade. Meio decepcionado com isso. Então, surpresa, seriedade, decepção. Legal. E aí, William? Isso aí é superioridade, Superioridade. olhando bem de cima. Mas, tá vendo? Às vezes a gente vai fazer uma expressão assim que. Tô escrevendo errado. Que vai fugir um pouco do mais convencional aqui. A gente está num padrão assim mais comum, né? Que acontece mais frequentemente, as emoções, esse tipo de emoção. Mas a gente vai ter vários momentos onde a gente vai precisar representar coisas como essa. E aí a gente precisa. Eu não quero escrever em cima aqui. A gente precisa dar um jeito de representar isso, né? Então, você bem falou, essa coisa tipo de ter um olhar de cima para baixo, né? E ele está sério. É verdade que ele está sério, o personagem está sério, mas dentro de um contexto de superioridade, né? Então, imagino que o contexto aqui completaria muito bem essa sensação aí e tal. Vou passar para o outro. Você fez
mais de uma folha, né? Então vamos dar uma olhada nesse outro aqui, tem outros bem interessantes também. Olha, pessoal, dê uma olhada aí. Esse aqui ó, é bem interessante, é um pouco diferente do que a gente tem visto até agora. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho, né? O que é para vocês aí essa expressão? Está com uma dor de dente. Dor, dor de dente especificamente, né? Quem acha outra coisa? Acho que é um desprezo, talvez. Desprezo. Alguém acha outra coisa? Não? E aí, William? William? Oi, tô aqui. Ela tá meio sem graça. Uma reação de vergonha, sem graça. Uhum. Sim, dá para perceber. Reparem nisso aqui, né? Que tem sido algo que a gente já reparou, a coisa da sobrancelha. Mas isso aqui, gente, também, a gente usa essa sobrancelha aqui para dor, tá? E depender, agora eu não estou na dúvida, o desprezo, eu acho que sim, viu? Também acho que sim, acho que sim. Aí a gente tem aqui a boca dela, né? Nesse sentido, tá bem virada para o lado, assim. Então, gente, vocês estão vendo que as coisas, todas que vocês falam, têm proximidade, tá? Então, vamos para a próxima aqui, do Willy, que tem mais uma folha aqui de desenhos, né? A gente tem os parecidos aqui, ó. Vamos nesse aqui. O que vocês acham? E aí, sobrancelhas aqui arqueadas de maneira similar, aqui, na verdade, idêntica, né? O que pode ser? Maquiavélico, tá aí, tramando alguma coisa. Tramando. Quem acha que pode ser outra coisa? Para mim parece mais mal-humorado, né? Uma pessoa também semblante carrancudo, assim, Não. remete a coisa assim. Alguém acha outra coisa? Acho que desprezo pelos ombros. Verdade. A gente está conseguindo ver aqui um elemento para além daqueles que eu mencionei. A gente realmente consegue ver isso aqui, né? Corpo, né? Expressão corporal. Isso, lógico, que vai completar o nosso contexto. Bacana. William, e aí, fala pra gente. O que você pensou aqui quando você fez essa expressão, esse desenho? É bem isso mesmo, é desprezo. A coisa do mundo foi para ajudar mesmo. Massa, massa. Que legal, tá vendo? Então, gente, é para quê? Isso aqui é só para aguçar um pouco o interesse de vocês nesse tema. É uma coisa que vocês vão acabar fazendo muito, tá? Nas histórias. Desculpa, eu sempre penso que acabou, mas temos aqui a página do Marconi. O Marconi, ele já facilitou a nossa vida, né? Então, ele já colocou aqui as expressões aqui que ele quis representar, então a gente não vai ter que precisar descobrir. Mas olhem que bacana aí as várias
expressões que ele fez, né? Então, realmente, todas elas se parecem, né, nisso que a gente viu de comum, né? Então, as sobrancelhas, quando querem representar a raiva, elas vão estar parecidas com as outras representações de raiva que a gente viu de de outras pessoas, né, de vocês. O medo aqui, o olho arregalado. Então, a gente percebe o cansaço aqui, você até usou do recurso das gotinhas. Aqui, ó, essa suspeita, uma sobrancelha diferente da outra. Muito legal, galera. Então, muito obrigado por vocês terem feito. Ajuda muito, né? A gente vê através de exemplos, assim, seus mesmo, né? Que vão contribuir aí para a gente estimular. Pois não. Essa pessoa dormindo aí, Hum. podia ser morto, né? Eu botei um zoom aí para dizer que estava dormindo. Exatamente, exatamente. Poderia ser morto. Geralmente, quando a gente... em desenho mais... história que é mais cartoon mesmo, a gente pode ver até isso aqui, né? Para representar a morte, né? Que é uma outra... É um símbolo. Isso aqui já é uma outra maneira da gente poder trazer esses elementos, assim, para o quadrinho, que são usar símbolos, né? Então, isso aqui meio que ficou uma marca de morte, mas lógico, dentro de um estilo mais cartoon, não uma coisa mais realista, você não vai ver. De toda maneira, você utiliza de símbolos aqui, todo mundo reconhece esse símbolo. É para representar justamente uma pessoa dormindo, né, que seria tipo o som da pessoa roncando, aquele som que bem se faz ali nessa situação. Então, representa bem esse momento. Perfeito, pessoal. Deixa eu ver aqui que horas são. Massa. Então, alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Então, posso seguir? Então, é o seguinte. Eu tenho um curso de desenho, mas que é online e tal, e eu quero passar uma dessas aulas para vocês agora, tá? Para que a gente tenha pelo menos uma abordagem um pouco mais direcionada sobre o desenho, para que vocês possam ter isso também nesse curso aqui agora. Então, eu vou passar um vídeo desse curso aí para vocês assistirem, tá? É um pequeno trecho, tá? Então não vai ser muito demorado. Depois eu vou passar um outro vídeo também para poder cobrir um pouco desse conteúdo de desenho, que é uma coisa que é algo que demandaria muito mais tempo, mas aqui a gente vai dar uma condensada, tá bom? Então, vou passar esse primeiro vídeo aqui para vocês. E aí, qualquer coisa, aí no final a gente comenta, tá? Então, vou fechar aqui para vocês poderem. O controle da mão. O objetivo desta aula é mostrar que desenhar é uma habilidade a ser conquistada. Unir visão e gesto. Escrever e desenhar são atividades semelhantes entre si. Vamos entender a semelhança e a diferença entre elas. Basicamente, desenhar é a capacidade de movimentar o lápis em contato com o papel no intuito de criar uma imagem. Do mesmo jeito que é o escrever. Você já reparou que cada pessoa tem um tipo de letra diferente? Por que será que isso acontece? Será que é possível mudar a aparência da sua letra? Parece possível, né? Então também é possível mudar a forma como você desenha. Para a gente escrever, o que é necessário? Uma coisa que a gente chama de coordenação motora, né? Ou também a capacidade de sincronizar o cérebro, os músculos e as articulações. Para desenhar, é a mesma coisa. Escrever é semelhante a desenhar, porque em ambas você está movimentando o lápis e assim elas exigem uma coordenação motora.
Mas escrever e desenhar têm algumas diferenças importantes entre si. Elas exigem da nossa memória de diferentes formas. Quando a gente escreve, só precisa pensar na palavra e escrever. Mas e para desenhar? Se a gente quiser desenhar um gato, é só pensar num gato que a gente consegue desenhar? Talvez, se a gente tiver uma imagem bem forte de um gato na nossa cabeça, possa desenhar com facilidade. Desenhe um gato na sua folha e observe. Aqui, a diferença entre esses dois desenhos é que o de cima foi feito de cabeça, usando minha memória, e o segundo de observação, feito enquanto eu observava uma imagem de gato. A verdade é que eu não tenho decorado na minha cabeça como é um gato. Mas se eu estiver olhando para um, ou para a foto de um, eu consigo desenhar ele com mais detalhes. Mas qualquer pessoa consegue desenhar um gato só de olhar para um? Não. E por quê? Porque nem todo mundo consegue controlar o lápis da mesma forma. Uma pessoa que pratica o desenho cria uma coordenação entre o cérebro, os músculos e as articulações, capaz de dar conta de resolver o problema de conseguir desenhar com mais facilidade. Então, mesmo que a gente entenda que tanto escrever quanto desenhar exigem uma coordenação motora, precisamos nos atentar que usamos essa capacidade de maneiras diferentes. E é isso que o curso pretende fazer. Fazer você desenvolver essa capacidade, desenvolver essa coordenação motora para desenhar. Bom, parece ser muito fácil conseguir escrever a mesma palavra várias vezes. Mas será que é fácil fazer o mesmo desenho várias vezes? Será que para isso a gente não vai precisar ter um maior controle de nosso gesto? Bom, já deu para perceber que ter uma boa coordenação motora é importante para saber desenhar. Mas será que é só isso que importa? O que você acha que tem de errado neste desenho? É normal que hajam gatos tão grandes assim? Mas como eu sei que o gato é grande nesse desenho? Porque se a gente compara o tamanho que os gatos costumam ter com o tamanho que as casas costumam ser, não dá para admitir um gato que seja maior que uma casa, não é mesmo? Mas tanto a casa como o gato estão mal desenhados? Se não, onde é o problema então? A gente tem que considerar que o desenho precisa de uma superfície onde iremos desenhá-lo. A gente pode chamar essa superfície também de plano. E o plano é essa ideia de algo que está lá, mesmo que não haja nada nele ainda. Como essa folha de papel, por exemplo. Não tem nada nela, a não ser o espaço que a gente pode preencher do jeito que a gente quiser. Então, esse espaço é o plano. Uma característica do plano é ser bidimensional. Mesmo se eu desenhar algo que é tridimensional nele, ele continua sendo plano e bidimensional. Então, para desenhar bem, eu vou precisar também atender às demandas do plano. Quer dizer, eu vou precisar desenhar de uma maneira que meus olhos percebam com clareza aquilo que eu quero desenhar. Eu preciso interferir nas características do plano de um jeito que meu olho entenda as coisas que eu desenhei. Por exemplo, como eu posso consertar aquele desenho do gato grande demais? Eu poderia fazer ele menor em relação à casa, não é? Então, a comparação é algo que a gente vai usar muito no desenho. Por que a gente aceita que esse é um bom desenho de um gato? Porque ele está proporcional. Porque a pata não está muito maior que a cabeça, por exemplo. Para eu conseguir fazer um desenho proporcional, eu preciso saber comparar tamanhos muito bem também. Então podemos entender que a comparação é algo que eu preciso fazer para ajudar o meu olho a entender o desenho. Mas não é só isso. Além disso, eu preciso entender que uma vez que a gente cria uma imagem dentro do plano, ela se torna referência para as outras.
e que existem certos recursos que fazem nossos olhos acreditarem que existe algo que a princípio é impossível num plano, a tridimensionalidade. Bom, gente, agora é a hora dos exercícios. Bom, os exercícios vocês não vão precisar fazer, mas basicamente esse vídeo é para apresentar um pouco essa coisa do desenho de uma forma mais teórica mesmo, né? Então acho que deu para passar bem essa ideia de que o desenho ele é uma representação. Então a gente cria uma espécie de ilusão através das linhas e das formas que a gente coloca no papel, e é isso que eu quero que vocês explorem aqui nesse curso, ou seja, vocês vão fazer os desenhos da maneira que vocês conseguirem, da maneira que vocês acharem mais legal, mais interessante, mas com esse interesse de representar bem as ideias de vocês, tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre o vídeo, alguma pergunta? Deu para ver direitinho e ouvir? Deu, né? Deu. Tá. Uhum. Eu tenho muita dificuldade com o desenho em si, porque, assim, sempre que eu estou bordando ou que eu faço alguma pintura para me bordar, eu faço só um esboço e aí eu vou usar a tinta e vou dar tudo isso que você falou. A gente vai criar a forma, a dimensão, mas a tinta dá textura, né? Uhum. E eu não tenho muito hábito de desenhar corpo humano, porque quando eu estou fazendo desenho de moda, o foco é a roupa, né? E a gente não desenha muito o rosto, né? Faz só uma silhueta. Então, eu tenho muita dificuldade com esse tipo de desenho, né? Não é um desenho que eu faço todo dia. Uhum. Estou aprendendo devagarinho todo dia, mas, né? Um passo de cada vez a gente chega lá. Chega, com certeza. E é isso, é a partir da necessidade, da demanda mesmo, né? Então, agora, como a gente vai fazer a nossa página, e tem o projeto de vocês de quadrinhos, vocês vão precisar trazer o desenho mais perto, vão ter que fazer isso um pouco, na verdade, mais vezes. Tem pessoas aqui que já fazem e tal. Para continuar tentando ajudar, eu vou passar mais um, tá? Antes da gente fazer nosso intervalo. Na verdade, não é um inteiro, não, mas é um que vai ser um pouco mais agora técnico, assim, que vai mostrar um pouco de como fazer mesmo, tá? Então, vou passar aqui para vocês. Pessoal, aqui é o AFO de novo, e você está no Espaçonave, um canal que quer aproximar você ao universo da arte. Hoje eu vou mostrar como desenhar quase qualquer coisa. Não vou falar que dá para desenhar tudo usando esse método, porque tem coisas que são muito complexas e não seria nem um pouco prático tentar desenhá-las do jeito que eu vou mostrar. Mas para as outras todas, eu recomendo você pelo menos tentar fazer desse jeito, que não é nem um pouco difícil. É mais uma abordagem em relação ao desenho do que um método, na verdade. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte: qual o tema mais difícil de se desenhar? Anatomia humana, né? Não sei, mas com certeza é o que a maioria gostaria de saber desenhar, não é mesmo? Então vamos começar logo com esse tema. Como que eu faço para desenhar um corpo desse aí sem manjar muito no desenho? Copiando, poxa vida. Se você copia, pode desenhar qualquer coisa. Porque copiar um corpo e copiar um carro de corrida é parecido. O que muda é o tema, certo? Um é um corpo, o outro é um carro de corrida. Mas copiar e desenhar não é sempre a mesma coisa? Não. Tem horas que você cria uma imagem. A maioria dos desenhistas cria suas imagens, baseadas em outras, é claro, mas não é sempre que a gente copia uma imagem. Aqui, provavelmente o desenhista criou os personagens, mas usou uma referência para copiar esse carro aqui. Para a gente criar, é preciso saber bastante do que se desenha. É quase que lembrar do objeto a ser desenhado. É quase que entender como ele é em 3 dimensões. É como se você o tivesse tateado e soubesse de memória como ele é, e aí se desenha. Claro, pode ser um pouco mais simples, mas o ideal é saber muito bem sobre o que se está desenhando quando se quer simplesmente fluir o lápis sobre o papel.
Mas quando a gente não sabe muito bem como uma coisa é, a gente copia. Copia até entender como a coisa é. Então vamos copiar esse corpo aí. Não pode ser muito difícil. Então, galera, a primeira coisa que eu vou fazer é tomar conhecimento da forma do corpo como um todo. Então, percebe como eu faço essa distinção, né, desse elemento aí do fundo. E depois disso eu vou criando linhas e formas que vão me proporcionar uma semelhança com aquela forma lá que eu evidenciei, né, que eu percebi primeiramente. Então, coisas que ajudam a esse primeiro desenho, né, esse desenho dessa forma aí mais básica, mais total, é aquele conceito de desenho gestual. Se você, por acaso, tem vontade de se aprofundar mais nesses temas direitinho, né, no nosso curso a gente aborda isso bem detalhado. Então, veja que é uma iniciativa de reconhecer, né, as formas básicas que a gente pode observar. Então é tentar copiar mesmo o que eu estou vendo, tentar trazer da referência aí para o papel. Lembra que dá para fazer e desfazer, ou seja, dá para construir e desconstruir. Então, se algo ficou errado, né, não está exatamente do jeito que você quer, usa a borracha e vai apagando, vai limpando, vai melhorando. É sempre nesse processo de ir e vir, construir e destruir, você vai chegando bem perto da forma. Não se preocupa com a questão de volume ainda. Tenta ficar focado nessas linhas que você consegue observar, né? No que é mais genérico, no que é mais geral, que vai te proporcionar uma boa cópia. Você vai conseguir copiar essa forma básica aí de primeiro, tenho certeza. Bom, pessoal, era só esse pedacinho que eu queria mostrar. Esse vídeo ele está no YouTube, no nosso canal lá, e tem muitos outros com dicas tipo essa, assim, que sugiro que você esteja procurando aí algumas dicas sobre o assunto, pode visualizar lá no canal do YouTube dos vídeos que eu tenho enviado para vocês, é o mesmo canal, tá? Vamos fazer a nossa pausa para a gente, né, descansar, tá, uma pausa mesmo, fazer um intervalinho aqui de 10 minutinhos, então quando for 19h46, a gente volta e aí eu vou mostrar meio que na prática como que é um pouco a dificuldade, qual que é o problema de fazer quadrinho, de desenhar quadrinho. Eu vou usar o roteiro do Marconi para mostrar como é que eu faço para resolver, tá certo? Então, 19h30 não, 46 a gente volta. Bom, tá bom. Fala, pessoal, voltei. Vamos fazer aquela foto lá, por favor, se vocês puderem abrir aí a câmera de vocês. Deixa eu ver aqui quem mais vai abrir. Aí. Essa galera. Beleza. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vocês têm alguma dúvida aí do vídeo desse último? Algum comentário? Que aí eu já vou passar exemplo aqui. Vou mostrar aqui como que a gente resolve. Quer falar, Dilson? Então, tá bom. Então, a partir aqui de uma parte aqui do roteiro do Marconi, o roteiro que vocês puderam acompanhar na aula passada, né? Na página 2, que ele escreveu aqui, ele escreveu um quadro, que é o que eu vou desenhar aqui agora. Então, o quadro é o seguinte, que é ele, no caso, né, ele sentado na carteira, lendo a carta dela e perplexo. É só isso a descrição aqui, o que eu tenho que desenhar. Então, vindo nessa lógica, né, de que primeiro a gente vai ter esse texto, que vai ser onde a gente vai colocar nossas ideias, onde a gente vai fluir ali, vai imaginar o que a nossa página tem que ter em cada quadro.
foi imaginado essa cena aí, esse quadro de uma pessoa, né, de um garoto, no caso a gente está acompanhando a história de um garoto, sentado na carteira, a gente sabe que é da escola, lendo uma carta, né, a carta da outra personagem, e perplexo. É legal que tem essa emoção aí de escrita também. Então a gente tem isso de informação. Então, mais ou menos vai ser isso que vai acontecer com vocês, quando vocês estiverem fazendo a história de vocês, a página de vocês. Então, tendo isso, o que provavelmente vocês vão precisar fazer, que é o que eu faço? Vocês vão precisar de referência visual, por exemplo. Ele cita que vai ser, que o personagem está sentado numa cadeira e tal, numa carteira, né? Ele está sentado numa carteira de escola, e aí a gente não é obrigado a lembrar exatamente como que vai ser esse objeto, né? Então a gente vai atrás de referência e aqui, por exemplo, tem uma foto de mesas, carteiras, assim, que podem ser muito úteis para mim na hora de eu fazer esse desenho. Então essa é a primeira coisa, assim, vocês vão poder utilizar, e na verdade vocês devem utilizar referências para facilitar o trabalho de vocês quando vocês forem fazer o quadrinho, tá? Então, o vídeo lá, ele mostrava um pouco isso. A gente vai desenhar algo bem quando isso está na nossa memória e tal. E se não está tão forte na nossa memória, a gente refresca a memória, a gente dá uma olhada, né? A gente usa aquela coisa lá que eu falei de poder copiar, né? Lógico que a gente não vai copiar, a gente não vai traçar por cima, mas a gente vai copiar aquilo, né? A ideia daquilo que a gente está precisando desenhar. Então, vou começar aqui, não. Quero uma cor mais escura. E aí eu vou fazer como se eu estivesse fazendo um quadro mesmo, tá? Então, vamos supor que aqui está o nosso quadro. E aqui, lógico, acho que eu já mencionei, a gente vai começar pelo nosso rascunho, tá? Nosso rascunho. Então, a gente pode fazer de uma maneira mais solta para depois ir definindo. Então, lembrando lá, é o personagem lendo a carta, né? Perplexo. Então, só esse texto, ele já faz a gente entender que precisa ter uma ênfase, precisa ter um foco no rosto do personagem, né? Então, pelo fato de dizer que está perplexo. Então, a gente vai construir, eu vou construir aqui um plano onde dê para ver bem o rosto do personagem e, ao mesmo tempo, o lugar, porque foi dito lá que o personagem está sentado na carteira, então é importante que isso apareça também. Tá? Então, já estou entendendo aqui um enquadramento onde dê para visualizar tudo isso. Tá? E, bom, aqui para desenhar personagem, né, no caso, a gente tem já uma técnica, né, de simplificar o desenho das figuras humanas com formas mais simples e tal, que não vai dar para passar para vocês agora. Então, fiz aqui um esboço, eu já entendi que ele ficou muito pequeno para o que eu quero, e aqui no digital a gente tem essa vantagem de simplesmente poder aumentar o desenho para caber melhor no espaço que eu quero, tá? Se a gente está fazendo no papel, a gente simplesmente apaga, né? A gente dá uma consertada lá no nosso desenho e faz um outro desenho, né? Faz um desenho mais adequado. Aqui a gente tem essa vantagem. Então, desenhe mais ou menos o pedaço do corpo que eu quero que apareça, e agora eu vou incluir
esse elemento de cenário aí que foi mencionado, tá mais para trás um pouquinho, que é a carteira, tá? Então, esse é o elemento principal aqui que precisa aparecer para configurar bem aqui o espaço, né, o lugar onde o personagem está inserido. Então, é isso que eu quero que vocês pensem que é preciso, que é importante fazer. Dar essa representação da ideia principal, ou seja, se o nosso autor aí, nosso roteirista, né, ele precisa que o nosso personagem aqui ele esteja passando por esse momento da leitura da carta e tal, então é isso que a gente vai tentar revelar, entende? Então o objetivo do desenho nada mais é do que revelar um elemento narrativo, sabe? Esse é a, a importância do desenho para o quadrinho, tá? Ele não tem necessariamente que ser desse ou daquele jeito, mas ele tem que revelar o elemento principal aí da narrativa, tá? Então, como eu estou fazendo o esboço, eu estou estudando também como que eu vou desenhar cada coisa. Então, agora, o que eu percebi? Que eu preciso fazer o rosto dele inclinado de uma maneira que ele observe, que ele olhe diretamente para o objeto em questão aqui, que é a carta. Tá? Então, eu prefiro agora desenhar o rosto dele para entender aonde que essa carta precisa ficar desenhada, né? Para que a gente consiga ter uma boa relação aqui de olhar e objeto, tá? Então eu não preciso, pensando bem aqui, eu não preciso fazer ele segurar a carta com as duas mãos, não tem necessidade, né? Ele pode segurar apenas com uma, e aí uma vez que eu já posicionei essa carta onde eu quero, aí eu vou posicionar a mão para que tudo isso se encaixe, tá? Então, aqui vocês estão vendo que tem essa facilidade, né, de apagar e corrigir. Se vocês estiverem fazendo no papel apenas, o único trabalho a mais é que vocês vão ter que apagar o papel, né? E isso vai gerar uma marca um pouco mais forte, né? Vai ser um pouco mais difícil aí, de repente, de apagar totalmente. Mas é o trabalho que precisa ser feito, né? Vou dar uma dobradinha nesse papel aqui, para ele encaixar melhor aqui na mão. Então, basicamente, a gente trabalha em cima da ideia, né? Pelo menos assim, eu, né, faço assim. Então, estou mostrando a maneira que eu costumo representar, né? Ilustrar. Quando a gente está trabalhando num quadrinho, a gente está tentando ilustrar uma ideia, principalmente, tá? Eu estou falando que eu faço assim porque não pode ter outros artistas que são totalmente diferentes, que vão fazer algo a partir do desenho e daí depois vão fazer o texto em cima, depois, sabe? Pode variar, mas eu estou sugerindo para que vocês criem a história de vocês aqui no nosso curso dessa maneira, tá? Que vocês desenvolvam primeiro a ideia de vocês, no roteiro, né? Desenvolvam bem para você ter uma história bem interessante, bem construída mesmo, e aí depois, com ela bem feitinha, vocês vão passando para o papel nesse sentido, através do desenho que vocês quiserem, entendeu? Do estilo de desenho que vocês quiserem,
Claro que conversando bem com a proposta da, da história, tá? Sim, que encaixe bem, né? Você vai fazer uma história bem humorada, você pode fazer um cartoon, uma coisa mais leve e tal, nesse sentido que eu estou falando. E que dê uma boa representação para a ideia de vocês, mais do que simplesmente ter um desenho desse ou daquele estilo, tá? Então, poderia aqui agora entraria o momento onde eu fosse que eu iria tipo começar a definir melhor. Então eu já tenho mais ou menos como é que vai ser o meu posicionamento aqui, né, desse desse personagem aqui, como é que ele vai ocupar o meu quadro, né? E aí eu avalio se é isso mesmo que eu quero. Se tiver dentro do meu gosto, se eu acho que representa bem a minha ideia, aí eu vou começar a dar os detalhes, né? Eu uso isso aqui como um esboço mesmo, e aí eu vou definindo os detalhes que faltam. Então, terminando de fato o desenho do quadro em si, e aí eu vou fazer isso ao longo da revista como um todo, tá? Deu para entender, né, pessoal? Tem alguma dúvida nesse sentido? Assim, algum comentário sobre esse processo? Vocês que estão começando a fazer, que nunca tiveram uma experiência com quadrinho antes, assim, que estão tentando fazer alguma coisa, quais as dificuldades aí que vocês estão sentindo, que vocês queiram compartilhar, para eu poder tentar ajudar da melhor forma possível. A minha dificuldade é mais com relação à narrativa mesmo. Questão de pegar a ideia e desenvolver para ela virar narrativa coesa. Sim, Mas isso aí, se a gente hoje, né, tá mais no desenho, mas isso aí você pode trazer na próxima aula, em todas as outras aulas também, se ficar algum assunto específico que quiser trazer, traz para a gente poder conversar sobre isso, né? Eu preciso também dar um panorama para vocês de como que a gente está no curso. A gente já está na aula 9. Isso significa que a gente já passou da metade do curso, certo? Então a gente vai, na próxima aula, já entrar num momento onde a gente vai começar a produzir, né? Não exatamente na próxima aula, mas vai começar a se desenvolver a partir dali. Então, eu preciso que vocês me tragam já as premissas de vocês, né, para a gente começar aí desenvolvendo primeiro essa narrativa, essa história. A gente vai fazer uma coisa meio que construindo juntos, assim. Vocês vão me trazendo as dificuldades, as questões, as vontades, do tipo, eu quero fazer isso, mas não estou conseguindo encaixar tal coisa, e aí a gente vai ficar, a partir aí da próxima aula, num processo um pouco mais, quer dizer, mais prático, mais voltado mesmo para a atividade mesmo da página, tá? Então, me tragam, não esqueçam aí já de ter definido a premissa aí que vocês querem trabalhar. Semana que vem a gente já começa a botar meio que a mão na massa. Essa premissa a gente manda por e-mail ou pelo WhatsApp? Na verdade, você pode trazer para a aula, assim, no sentido que aí eu vou perguntar para cada um qual que é a premissa. Tá? É aquela coisa bem sintética, uma frase que vai ser a história de vocês, entendeu? Inclusive, eu tinha enviado uma premissa, mas eu desisti daquela premissa, então eu estou criando uma outra, Sim. e aí eu queria que você desconsiderasse. Tudo bem, vou desconsiderar. Eu percebi que você tinha mandado lá, mas semana que vem, na terça-feira, eu vou perguntar. Então, vocês pensem aí, a gente vai todo mundo entender mais ou menos o que a outra pessoa está tentando fazer, quer fazer, e aí a gente vai começar a olhar para a construção de fato, né? Vamos começar todo mundo junto, a gente tem um tempo. Para mim, eu acho que é mais essa questão mesmo do desenho da pessoa humana, né? Uhum. E
de acordo com o que eu quero fazer, né? Desenhar uma pessoa na cadeira de roda, são coisas assim que eu estou tendo muita dificuldade, porque são vários elementos que eu não estava habituada a desenhar. Uhum. Agora eu acho que está de boa, mas o desenho com certeza vai pegar muito. Vai pegar. Aí, Dilsa, a sugestão é sempre simplificar, né? Adaptar aquilo que você consegue fazer. A gente vai. Eu quero ver, então é importante também que você me mande algumas coisas, mas a partir da semana que vem a gente vai entrar numa dinâmica mais prática, e aí eu mostro algumas maneiras de simplificar isso, né? Caso realmente o desenho seja uma coisa que está dificultando, então vamos tentar simplificar para que a ideia seja transmitida perfeitamente e que não precisa haver uma dificuldade tão grande, né? Um trabalho assim tão pesado numa parte que é, é uma parte, não é o todo, tá? Só uma pergunta mais. Você acha que desenhar cartoon facilita no aprendizado mais para a forma real do desenho? Marconi, ajuda. Em que sentido? O cartoon, ele vai ser mais rápido de você resolver, de você terminar, né? Então, se você tem uma página para fazer e você opta por fazer ela em estilo cartoon, você vai desenvolvê-la mais rapidamente. Você não vai preocupar com posicionamento de músculo, anatomia perfeita, saber como colocar cada músculo e tal, nem pensar em sombrear tanta coisa, vai ser mais rápido. Isso vai te ajudar no sentido de que você vai fazer mais trabalho, né? Você vai conseguir fazer, no mesmo quantidade de tempo, mais páginas de cartoon do que você faria num estilo mais realista. E para a gente, vamos assumir assim que a gente está todo mundo começando. Então, para a gente que está começando, o mais importante é ter bagagem, é ter trabalho feito, sabe? Precisa fazer bastante coisa. Então, eu mesmo, as minhas primeiras histórias todas, por mais que eu ache muito legal o estilo realista e faço hoje coisas mais realistas, eu preferi optar por começar fazendo coisas mais cartoon para eu ter mais experiência fazendo, para eu conseguir fazer bastante coisa, entender não só a questão do desenho anatômico, mas também questão de composição, de quadro, de narrativa, meio que aprendendo um pouco a fazer a história em quadrinhos mesmo, como um todo, e isso já vai te dando muita noção também, já vai melhorando seu desenho pela questão da prática, ali, da constância. E aí depois eu sugiro você começar dando deixar mais complexo o desenho. O seu desenho ele já é muito, muito bom, muito anatômico, já tem um realismo muito, muito bom. Então, talvez dar uma tentada, uma chance para simplificar um pouquinho só, para ficar um pouco mais fluido, tá? Você vai ver que você já está acostumado com uma carga pesada. Se você tirar um pezinho, você vai ver que você vai fluir muito mais rápido. E talvez isso vai dar uma equilibrada. Aí depois quando você vê que, já estou conseguindo fazer aqui um desenho mais complexo, aí você dá uma aumentada na carga. Essa é a minha sugestão. Comigo tem funcionado bem assim. Ok, obrigado. Então, pessoal, a gente chega no fim aqui dessa aula. Como eu falei, tem vários vídeos lá no canal, tá, Dilson? O pessoal aí que está um pouco querendo pegar alguma coisa mais de desenho, dá uma olhada lá. Eu posso também colocar alguns específicos lá no grupo para ajudar, principalmente de figura humana. Vocês vão dando uma olhada. Eu sei que não dá para aprender assim tão rapidamente, mas eu acho que vocês vão conseguir fazer um trabalho muito, muito legal, com certeza. Tá certo? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, algum comentário. Não. Então é isso, pessoal. A gente chega aqui no final de mais uma aula. Bom final de semana para todos aí, boa votação para todo mundo aí.
E terça-feira, então, a gente volta e com a premissa de vocês em mente. Tá certo, pessoal? Boa noite, então. Então, boa noite. Boa noite, bom fim de Tá semana. certo, Valeu, então. Brenda, Boa todo noite. mundo, William, Pietra, Rejane. Abração para vocês aí, Érica, Marcone, e até a próxima. Valeu. Boa noite, até a próxima.